É a pedido de vocês que eu encontrei aqui um grande vaqueiro e um grande amigo. Nilo Neto vai contar agora a sua história, como ele começou, o que mudou na sua vida depois que ele fez a cirurgia bariátrica, o que o grande vaqueiro vai dar de conselho para aqueles que querem começar e se inspiram nele. É a partir de agora no quadro Minha História na Vaquejada. Eu sempre começo, Nilo, perguntando o nome completo. Francisco Nilo Soares Neto. Esse neto é porque, evidentemente, você herdou o nome do seu avô. Com certeza, meu avô Francisco Nilo Soares, meu tio Francisco Nilo Soares Filho e, consequentemente, meu Francisco Nilo Soares Neto. Qual é a sua idade hoje, Nilo? Hoje eu tenho 36 anos. Com que idade você começou a montar cavalo? Eita. É até engraçado, Nilson. Eu, com 2 anos de idade, tem um senhor chamado Pimenta. Eu, menino novinho, e na festa do boi, meu avô foi até quem pediu para Pimenta colocar para mim dar uma volta de cavalo, um pôneizinho. E o velho, a gente brinca e tudo, ele diz até hoje que quem me colocou para ser vaqueiro foi ele. Porque aí eu caminhando no cavalo dele, quando terminou, aí meu avô disse: chega, Pimenta, pode tirar ele, tá bom, já andou demais. Aí o velho, para me vender o cavalo, pá, apertou um beliscão. Eu pego e chorar. Aí, que é isso, Pimenta, que tá acontecendo? Não quer descer do cavalo não, seu Danilo. Não quer descer de jeito nenhum. Ele disse: quanto é o cavalo, Pimenta? Tanto. Aí, pá, comprou o cavalo. De lá pra cá foi onde se desmantelou as coisas e eu fiquei na vaquejada, graças a Deus. Você que é casado, vai ser natural de que cidade? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Mas já correu representando várias outras cidades, né, do nosso estado. Mossoró, Currais Novos e quem mais? Já nisso, eu já representei Mossoró. Hoje eu represento Mossoró e Pedra Preta, na verdade. São dois interior do estado do Rio Grande do Norte. Representei há algum tempo cidades de fora, de outros estados. Mas hoje eu estou residindo em Natal e representando o nosso estado. Vamos só deixar bem claro que Mossoró não é um interiorzinho assim, né? É quase a segunda capital do estado do Rio Grande do Norte, né? Com certeza. Pelo padrão que ela tem, pela grandiosidade que é a cidade. Mas a primeira vez que você puxou um boi, você lembra o que cavalo foi? Não tenho lembrança não, Nilson. Essa primeira vez que eu puxei um boi, eu lembro do primeiro prêmio que eu ganhei. Pronto, conte essa história. Em que cavalo você ganhou o primeiro prêmio? Em que cidade? Em que vaquejada? Foi no parque, que é o Parque Seis Irmãos, em Natal, ali em São Gonçalo. Foi numa égua de Roberto Rolim, finado Roberto Rolim, é o pai de Tiago Rolim. E eu tinha 12 anos de idade. Essa égua foi a primeira vez que eu ganhei um prêmio. A gente até dividiu o prêmio, dividiu para três vaqueiros na época. E assim, era como aberto, não tinha esse negócio de amador, mirim não. Foi na vaquejada mesmo e foi meu primeiro prêmio. E quem eram os outros que estavam com você, que racharam contigo? Se eu não me engano, era Gerson e Antônio Neto. Foi eu, Gerson e Antônio Neto. Os grandes cavalos que você montou, o primeiro grande cavalo que você montou? Eu tive a oportunidade de montar em muitos cavalos bons já. Não vou dizer fenômeno, como alguns amigos da gente costumam falar, de fenômeno, mas que me deram bastante alegria. Eu tive a honra, o prazer de montar em Tiazinha. E teve outros cavalos que eram da minha cela que fizeram história, eu acho. Um deles foi o meu, o Príncipe, que a gente chamava de Príncipe. O Pente Sucesso. O Armado Fit. A Bahamas. Graças a Deus, eu montei alguns cavalos que deu para fazer história. Qual foi o cavalo que te mostrou para a vaquejada? Que você montou, que você ganhou tudo? Um animal que realmente disse para o Brasil vaqueiro: esse aqui é bom. Eu acho que foi o meu, Nilson. Um cavalo tordilho que eu tinha era o Príncipe, que a gente chama. Era um cavalo relativamente pequeno na época, porque eu era um cara
como você já conversou aqui, eu era gordo, bem pesado. E ele sempre, a gente corria amador e profissional, ia para toda a vaquejada. E passei o quê? 6 anos correndo nesse cavalo. Diziam, não, o cavalo agora não presta mais. Passava uma semana descansando em casa, na outra semana voltava, ganhava um primeiro lugar. Então esse cavalo aí, eu era rico e não sabia. Tem aquela história. E meu pai toda a vida foi muito louco por cavalo, foi meu incentivador. E o povo andava querendo comprar e ele nunca que abriu para vender. Morreu na nossa mão esse cavalo. Quer dizer que o cavalo não existe mais, não está mais entre nós. Não, morreu na minha mão, sem ser vendido. E eu acho que se fosse hoje seria da mesma forma. Agora, fora esse cavalo, qual o cavalo que você destacaria? O animal que você destacaria entre cavalos e éguas que você montou e que você não esquece? Esses que eu já citei os nomes, Nilson, não tem como esquecer. Todos foram espetaculares. Espetaculares. Tiazinha, no caso, era o fenômeno de todos os tempos, eu acho. Como a gente citou. Eu montei emprestada 2 vezes, era de Fernando Lima. Um cavalo que eu era apaixonado por ele quando ficava comigo e até mesmo depois, Pente Sucesso. Pente Sucesso era... Eu criaria ele como um animal de estimação dentro de casa, como eu cheguei a levar ele para dentro da minha casa uma época. Armado Fit e outro cavalo, Bahamas. Eu acho que eu me apego demais aos animais que eu passo a correr. Bom, o Armado Fit hoje está na casa nova, né? Está de casa nova, está no Ararnirã. Se você fosse convidado para o Ararnirã para voltar a montar esse cavalo, você toparia parada ou você já tem compromisso? Isso aí era coisa para se conversar, não tem nada nos bastidores, não tem nada não. Nos bastidores eu sei que não tem, mas responda sim ou não. Você toparia ou não? É uma vontade de todo vaqueiro. Eu acho montar em Armado Fit eu não seria diferente, mas tudo dependendo dos seus combinados, né? Hoje eu estou numa equipe, o Aras EH e Aras AJP, principalmente, esses dois animais, e eu não tenho intenção nenhuma de sair de perto deles, não. Bom, existe 2 Nilo Neto, né? O forte, gordo, que montou bem, ganhou tudo, e aquele que fez a cirurgia bariátrica, que voltou para a vaquejada contra o corpo. Depois que você fez a cirurgia, que você se recuperou, que perdeu muito peso, você sentiu que diferença na hora que você montou um cavalo? Nilson, essa pergunta desde o começo todo mundo me faz. E aí, Nilo, melhorou muita coisa, ajudou em muita coisa? Eu digo, rapaz, Nilo Neto, não me vejo com tanta diferença, entre aspas. Porque toda a vida eu fui gordo, que eu me entendo de gente, eu era gordo. Era cheio e forte, engordei mais, lógico, no decorrer do tempo. Mas eu era adaptado àquilo, era acostumado àquilo. Agora, se você perguntar, para a vaquejada mudou muita coisa? Eu digo, aí mudou. Por quê? Porque Nilo Neto é aquele mesmo cara, com uma agilidade a mais, com alguma coisinha a mais, mas só que você vê a diferença no animal. Um cavalo que se eu fosse correr, eu batia as pernas aqui, ele ia reagir daqui a um tempo. Hoje, quando eu bato as pernas aqui, ele na mesma hora ele me responde, né, me atende. Isso aí é o fator principal, eu acho que em relação ao que mudou. Ou seja, na pista está um pouquinho diferente em relação ao animal. Com certeza. O animal mais do que o Nilo Neto. A diferença. Vamos falar de amizade? Sei que você tem muitos amigos na vaquejada, mas tem aquele cara que vem aqui, toma a tua cerveja. Eu sei que você não bebe, você não é de beber, mas sempre tem uma cervejinha para os amigos no caminhão. Toma a tua cerveja, come da sua comida, leva para o caminhão dele, chama os outros para vir para cá, mas que se ele não tiver no seu caminhão, a vaquejada não tem graça. Nisso de amizade, eu não posso falar de amizade assim em vaquejada e citar nomes. Eu acho que eu estaria até um pecado, eu acho, eu falar o nome de algum amigo meu em vaquejada, porque... Tá sendo injusto com todo mundo, né? Sem falar só de um. Tô sendo injusto porque tudo minha vida, graças a Deus, eu sou feliz pelo ambiente que eu vivo, de vaquejada. Minhas amizades, minha vida, minha família, tudo, eu sou dependente da vaquejada. Vamos mudar a conversa. Aquele seu grande amigo, com muitos que você tem, que mais te perturba aqui no caminhão? Todo mundo?
Eu acho que a gente impõe um respeito. Eu ando tão bem acompanhado, tão de amizade. Uma senhora, Dona Neta, anda comigo. Eu ando tão carregado, eu acho, de gente, que não tem aquele povo que vem perturbar. Vem muita gente me ajudar com certas coisas no caminhão. Se a polícia me pegar, eu acho, um dia eu viajando, tô lascado. Porque, graças a Deus, o povo gosta de andar comigo. Eu tava dizendo, esses dias agora foi uma rodada no Maranhão. Eu até só faltei endoidar, eu acho que para tomar conta do povo que foi comigo. Tinha 12 pessoas no caminhão. Eu andando em 2 caminhões com 12 pessoas. Para me administrar o caminhão. Complicou um pouquinho, né? Aí um diz, pronto, o perturbar. Fulano tomou água e não encheu a garrafa. Não, porque fulano deixou aqui, comeu todinho das panelas. Não deixou nada pra mim. Aí tem aquele zum, aquela ai. Mas todo mundo em casa. Mas todo mundo de boa. Pelo contrário, se não tiver o pessoal andando comigo, eu sinto falta. A grande vaquejada da sua vida, aquela inesquecível. Aquela vaquejada em que toda vez que você se lembra, você se emociona. Nilson, eu há uns 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos isso, eu ganhei uma vaquejada em Pendências, que eu chorei muito, o povo entrou na pista, que é a região onde a gente, desde a infância, tem família, tem fazenda, tem amigos, e foi bem marcante para mim esse dia. De chorar, eu tô ficando um chorão danado, mas nesse dia de Pendências foi marcante. Como foi marcante para mim também a vaquejada que eu ganhei logo em seguida do meu acidente. Eu tive um acidente esse ano e com 60 dias de um acidente que eu tive, eu fui liberado para correr. Eu achava que ia demorar mais o meu retorno, mas o médico disse, não, você da coluna tá bom, que eu tive uma fratura, fiz uma artrodese na coluna. E com 60 dias o médico disse que eu estava liberado. Nessa mesma semana, no outro dia eu fui na fazenda, montei, treinei, fui para a vaquejada e graças a Deus, nessa mesma semana, eu dividi o primeiro lugar. Aí na hora da entrevista também foi bem marcante para mim também. Eu acho que essas 2 principais vaquejadas bem marcantes, que não foram valores, dinheiro, não foi financeiramente, não foi aquele grande prêmio financeiro. E sim, um grande prêmio para a minha vida de emoção, foi esses 2 prêmios. E aquela vaquejada onde você foi e nada deu certo. A pista, a boiada boa, o cavalo, você passou em casa, estava maravilhoso, mas quando você chegou na vaquejada, você não era aquele Nilo que todo mundo conhecia. O cavalo resolveu não lhe atender, não correu bem do jeito que você queria e todo mundo bateu a senha. Você bateu a senha também, mas não foi do jeito que você queria e quando foi para a disputa, deu tudo errado. Você se lembra dessa? Tem muitas. De dizer, não, tá correndo bem e perdeu, tá correndo bem e perdeu. Tem muitas. Semana passada eu fui pro Milane, não bati a senha de correr no profissional e não bati nenhuma senha. Graças a Deus ainda cheguei a ganhar alguns prêmios lá com o cavalo cria do Aras, do Parque Milane, né? Mas de voltar para casa sem bater uma senha, deu uma atolada no meio do caminho, deu um problema na viagem, aconteceu várias. Uma frase que dizia muito nosso amigo Neco Menezes, eu quero que você me confirme, o Zero realmente maltrata? Maltrata, dá sono, dá fome. Eu tô hoje aqui, a gente tá fazendo essa entrevista aqui no Parque Bem Mais. Teve uma vez aqui que eu perdi, eu vindo pro meu caminhão, no meio do caminho parei para ficar conversando com o Valtécio. No caminhão de Valtécio, lá mesmo eu peguei no sono, no meio do caminho, não fui pro caminhão não. Fiquei por lá mesmo. Nilo, para aquele que está te vendo agora, que gosta de você, que se inspira em você, aliás, muitas pessoas pediram por essa entrevista. Eu sei que tem muita criança que vê você correndo e fala assim, quero ser igual esse cara, eu quero ser um vaqueirão igual o Nilo Neto. Que recado você poderia dar para esse menino que está te vendo agora, que te admira e que tem você como espelho para ser o vaqueiro que ele quer ser no futuro? Rapaz, eu acho o seguinte, se você tem vontade, tem metade. Você quer um negócio, você tem aquela vontade, vá atrás. Não, porque tá difícil. Nada fácil demora, nada fácil rende muito.
Eu acho que aquilo que é mais difícil é mais gostoso de você conquistar. O que é trabalhoso, você vai à luta, você tem o suor, tem a coisa. E na hora que você chegar naquele seu objetivo, que você conquistou alguma coisa, bota os pés no chão. Bota os pés no chão, não queira se passar por cima do povo, não queira ser mais do que ninguém. Trate a pessoa que está ali procurando para conversar com você com humildade. Porque se ele está ali procurando, tem alguma coisa, ou ele tem algum interesse, tem alguma intenção, uma boa intenção. Às vezes você não sabe o valor que uma palavra sua está dando para aquela pessoa, né? Então, qualquer palavra de apoio ajuda. Nilo, primeiro eu tenho um orgulho muito grande de ser seu amigo. Eu sempre falei isso para você, que conhecê-lo até... Ultimamente a gente tem andado um pouco afastado por causa dos compromissos. Você às vezes está numa vaquejada, eu estou noutra, mas sempre que a gente se encontra, a gente se abraça, a gente se cumprimenta, né? Eu sempre faço questão de dizer para todo mundo do carinho e do respeito que eu tenho para você como vaqueiro. Primeiro, muito obrigado por me aceitar no seu hall de amigos. E depois, muito obrigado por você ser a história viva da vaquejada, junto com tantos outros que eu já entrevistei. Pelo que você representa para o nosso esporte, pelo que você faz, pelo que você fez e pelo que certamente vai fazer muito mais ainda, né? Sem você, a vaquejada não seria o que ela é hoje. Tem muito de você nesse sucesso todo que é o nosso esporte. Muito obrigado, Nilo. Obrigado, digo eu. Você dizer um negócio desse, você que anda por todo o canto, escuta tanta gente falando e chegar para me dizer um negócio desse, para mim é muito gratificante. Valeu, viu, cara? Obrigado. Valeu também. E aí, gostaram da história do Nilo? Você pode escolher o próximo vaqueiro que vai ser entrevistado aqui no nosso quadro. Não esquece, assina o nosso canal, segue a gente aqui no YouTube e você vai ter muito mais do melhor dos grandes vaqueiros da vaquejada. Até a próxima.